Bom, torcedor vascaíno, é hoje. Hoje é dia de Vasco da Gama. Nessa noite de segunda-feira, Vasco e Atlético Paranaense se enfrentam no Caldeirão de São Januário. Ingressos esgotados, retorno de Pablo Verratti e a possibilidade de, depois de muito tempo, voltar a estar entre os 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Quem diria? Quem diria que após aquela goleada sofrida para a equipe do Criciúma pelo placar de 4-0, a saída de Ramon Dias, a passagem de Álvaro Pacheco, com Rafael Paiva no comando dessa equipe, poderíamos chegar à 8ª colocação do Brasileirão. A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão, falar um pouquinho sobre esse jogo tão importante que o Vasco da Gama tem nessa noite de segunda-feira, mas também trazer outras informações muito importantes para vocês sobre o mercado da bola. Até porque a contagem regressiva para trazer reforços ao Vasco começa nessa semana mais do que nunca de uma forma intensa. O Vasco terá a partir de hoje, meu amigo, 7 dias para trazer reforços ao seu elenco. Negocia com o Luan Pérez, fez uma proposta recente pelo atacante Barré e vem tentando buscar outras soluções no mercado. A gente vai informar isso a vocês, temos muitas informações, muitas novidades, um Acorda Vascão aí que já chega bastante movimentado, bastante agitado nessa manhã de segunda-feira. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante. A sua inscrição é de suma importância para o nosso crescimento. De fato, sem ela nós não iremos a lugar algum. Então, caso você esteja aí, já goste do nosso canal, já venha todos os dias aqui ao canal do Gigante Vasco para buscar as informações do Vasco através do nosso conteúdo, não sai desse vídeo sem deixar a sua inscrição, pois estamos aí quase chegando à marca dos 138 mil inscritos. Você aí, porém, está chegando aqui ainda pela primeira vez, está vendo os primeiros minutinhos de vídeo e ainda não sabe se vai gostar do conteúdo, fique no vídeo, fique até o final, confia aí na minha palavra, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de começar a assistir vídeos sobre o seu clube do coração, o nosso Vasco da Gama, através aqui do canal do Gigante. Show, Vascão? Então conto aí com você, conto com a sua ajuda. Vambora então, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco. Quero começar, é claro, falando, né, sobre Campeonato Brasileiro, porque hoje, já, às 21 horas, às 9 horas da noite, dentro do Caldeirão de São Januário, Vasco da Gama e Atlético Paranaense estarão se enfrentando. Será a primeira partida da sequência de 3 jogos que o Vasco da Gama terá contra o Atlético do Paraná nos próximos 10 dias. O Vasco enfrenta hoje o Atlético Paranaense dia 26, volta a enfrentar o Atlético no próximo dia 29, também aqui no Rio de Janeiro, quinta-feira em São Januário, e depois no meio da semana que vem, quarta-feira, o Vasco enfrentará o Atlético, porém dentro da Arena da Baixada, pela Copa do Brasil no jogo de volta. Então, dos próximos 4 jogos do Vasco, 3 serão contra a mesma equipe. E a minha opinião, esse jogo de hoje será importante, sim, até mesmo para o confronto do Vasco da Gama contra o Atlético pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de hoje é uma espécie de marcar território, fincar a bandeira, mostrar para o adversário quem é que manda e quem é que está no controle da situação. O Vasco vem se preparando há muito tempo, diferente do Atlético, que no meio da semana teve uma viagem cansada para a Argentina por um jogo de volta da Copa Conmebol Sul-Americana. Então o Vasco está de fato mais descansado e mais preparado para enfrentar o adversário, mas não deixa de ser um grande adversário, uma grande equipe, um grande rival que desembarcou ontem aqui na cidade de Carioca pela parte da noite e ficará aí até o final de semana aqui no Rio de Janeiro. Vasco vencendo, chegará à 8ª colocação. Vasco da Gama há muito tempo não fica nessa posição dentro de um Campeonato Brasileiro, olhando, né, claro, para esse momento da tabela. Estamos na 24ª rodada, exatamente nessa rodada no ano passado, o Vasco passava por um grande sufoco, vendo a possibilidade real e iminente de uma queda da Série B do Campeonato Brasileiro, e se não fosse pelo técnico argentino Ramon Dias, iríamos sim cair à segunda divisão. E aqui até falando em Ramon, o Ramon hoje vê uma situação muito parecida até no Corinthians, né? O Corinthians dos últimos 12 jogos tem 3 derrotas, 3 vitórias apenas e 6 empates. Olhando pelo Campeonato Brasileiro em si,
nos últimos 5 jogos. São 2 derrotas e 3 empates. Não, o Corinthians é uma equipe que não está conseguindo pontuar, está olhando sim para fora da zona do rebaixamento com uma certa distância. O Corinthians hoje está na 18ª colocação com 22 pontos. E vê o Fluminense na 16ª, o primeiro fora da zona, com 24. E o técnico Ramon Dias ontem, por isso que estamos falando, né, sobre Corinthians, foi perguntado na entrevista coletiva qual é a diferença desse Corinthians atual para o Vasco do ano passado. Porque ele, no Vasco do ano passado, ele conseguiu embalar uma sequência de vitórias, e isso ainda não aconteceu com o Corinthians. E o Ramon respondeu. Mas se liga a resposta do Ramon Dias. Yo creo que es un equipo completamente distinto. Sí, la temporada pasada teníamos un goleador extraordinario que estaba en momentos justos, pero yo creo que acá en este club tenemos atacantes que tienen muchísimas situaciones de gol. Lo que genera el grupo, lo que genera el equipo, eso es lo que nos da confianza y no tranquilidad. Estamos preocupados porque esa parte que el equipo genera, las situaciones, si vieron hoy, fueron muy claras las situaciones. Muy claras. Tá com saudade, Ramon? Que pena. Enquanto nós temos o Pirata, nós temos Verratti, você tinha, né, comandando o elenco do Vasco na última temporada. Hoje você tem como disposição para o seu ataque corintiano Pedro Raul e o Yuri Alberto. Tá show de bola. Inclusive, o senhor Pedro Raul ontem, meu Deus do céu, pareceu um lance dele no jogo contra a equipe do Fortaleza em que ele perde um gol embaixo da trave. A gente lembrar de Pedro Raul chega aí a dar até um arrepio, né, na coluna do torcedor vascaíno. Pablo Verratti realmente no ano passado foi uma peça essencial para que o Vasco conseguisse se livrar do rebaixamento. Muitas vitórias foram na conta do atacante argentino. A primeira vitória, inclusive, da Ramon Dias contra o Grêmio, logo após chegar do Belgrano, aquele 1-0 em São Januário na sua estreia, com o gol dele. Foram 3 pontos na costas do Verratti. Logo após essa partida contra o Grêmio, o Vasco enfrenta o Red Bull Bragantino e Bragança Paulista. O empate em 1-1 com gol de pênalti, marcado por Paulo Verratti, e vários outros jogos, né, que podemos lembrar aqui. Gol de pênalti contra o Bahia na Arena Fonte Nova, um gol e uma assistência contra o Fluminense naquela goleada pelo placar de 4-2 dentro do Nilton Santos. Um empate também contra a equipe do Goiás, 1-1, em que o Verratti marca o gol e acaba sendo expulso também, jogando na Serrinha contra o clube goiano. Foram muitos gols, muitas assistências e muitos momentos legais que o Verratti viu com a camisa do Vasco no ano passado, importante para a permanência da elite do futebol brasileiro, e ainda vai viver, é claro, daqui para frente. Porque hoje ele vai voltar, tá? Depois de ter ficado de fora no último domingo, o Verratti hoje estará de volta à lista de relacionados do Rafael Paiva. Lembrando que o Verratti acabou sentindo dores na região da coxa, mas depois de treinar normalmente essa semana, o departamento médico do Vasco da Gama entendeu que ele poderia sim voltar ao time titular. Então o atleta já está recuperado da lesão da coxa e vai voltar à equipe. Porém, enquanto o Verratti não volta ao time, Felipe Coutinho não volta ao time, né? A gente trouxe essa informação ontem a vocês no Boa Noite Gigante, que Coutinho ao lado de Alex Teixeira e o garoto JP, o cria da base Cruz Maltina, serão os 3 desfalques do Vasco para esse jogo de hoje. JP e o Alex Teixeira foram opções do próprio Rafael Paiva. Alex Teixeira não foi relacionado por conta de uma opção. Paiva optou por não relacioná-lo para essa partida. Com isso, né, o Vasco da Gama terá outros jogadores à disposição para colocar nas extremidades de campo nesse jogo de hoje. Além também, é claro, das ausências de Coutinho, Alex Teixeira e JP, teremos as 2 outras ausências, que no caso são a de Paulinho Paula e de Jair. Porém, meu amigo torcedor, a gente engata esse assunto aqui com vocês para exatamente trazer boas notícias, tá? Porque Jair e Paulinho vêm avançando e muito na fase de recuperação, e a expectativa é que quanto antes ambos possam voltar aos gramados. De acordo aí com informações, até uma grande chance já nesse próximo mês a gente vê Jair e Paulinho voltando a treinar com bola dentro do CT Moacir Barbosa, e dependendo aí de como avançar as coisas, até no final do mês de setembro, Jair e Paulinho já possam estar retornando às atividades junto ao grupo. Os atletas estão tendo aí uma recuperação dita até mesmo como surpreendente pelas pessoas que trabalham dentro do Vasco da Gama. Paulinho recentemente colocou essas imagens aí através de suas redes sociais, treinando no CT Moacir Barbosa. O jogador aí postou um trabalho de força, né, e estabilidade dentro da academia do CT, indicando realmente que o quanto antes ambos, tanto ele como seu companheiro Jair, estarão à disposição do técnico Rafael Paiva. Jair e Paulinho darão uma outra cara a esse grupo, né? São 2 jogadores muito diferentes,
qualidades assim nítidas, né, de serem vistas nos dois jogadores, que darão uma opção de meio campo assim realmente para o técnico Rafael Paiva muito grande. Lembrando que ambos romperam os ligamentos do joelho, uma lesão grave, uma lesão séria, que fizeram com que ambos tivessem que ter passado, né, por um processo cirúrgico e juntos estão se recuperando aí para voltar o quanto antes aos gramados. Quem passou exatamente pela essa mesma cirurgia é um jogador que o Vasco está querendo no mercado, tá, torcedor? Que é inclusive o Luan Pérez, e o Vasco corre contra o tempo para conseguir a contratação do jogador. Um atleta aí de 30 anos de idade, que hoje pertence ao Fenerbahçe, tem contrato com o clube turco até o meio do ano que vem. Um jogador que foi contratado pelo Fenerbahçe após brilhar, e sim, brilhar com a camisa do Olympique de Marseille e jogar inclusive ao lado do hoje camisa 10 do Vasco da Gama na França, Dimitri Payet. É um jogador canhoto, de muita qualidade, um jogador que viria aí para ser esse nome para cumprir ali a função do lado esquerdo da zaga. Função essa que hoje só temos o zagueiro Léo à disposição do técnico Rafael Paiva. E por que a gente falou que o Luan sofreu exatamente essa mesma lesão que Paulinho Jair? Porque sim, sofreu. O defensor aí vem de um período grande sem atuar, a gente já vem informando isso a vocês há algum tempinho. Ele acabou rompendo, né, o ligamento cruzado do joelho em outubro de 2023 e voltou a atuar apenas em julho desse ano, na pré-temporada do Fenerbahçe, num amistoso contra o Hajduk Split, clube do futebol da Croácia. Luan Pérez ficou em campo durante exatamente 11 minutos nessa volta aos gramados. Mas é um jogador aí que já está recuperado, de acordo com informações, treina normalmente com o grupo, mas por conta de não ter ficado à disposição do Fenerbahçe na última temporada, praticamente toda, por conta dessa lesão que aconteceu em outubro, hoje o técnico do Fenerbahçe, José Mourinho, ele entende que não quer contar com o futebol do Luan Pérez para a temporada de 2024-25, então com isso o Fenerbahçe busca um clube para negociar o zagueiro brasileiro. A posição é realmente uma prioridade para o Vasco. O Vasco formalizou uma proposta, de acordo com informações, um empréstimo até o meio do ano que vem, pagando ao zagueiro aquilo que ele recebe no Fenerbahçe, que é algo em torno de R$700 mil mensais, e após o término do empréstimo, como ele também ficará automaticamente livre no mercado, o Vasco poderá assinar um novo contrato em definitivo com o jogador. Lembrando que o Luan é mais uma das opções, tentativas, melhor dizendo, que o Vasco busca no mercado. O Vasco já tentou o Pepe, Rafael Tolói, André Ramalho, Maurício Lemos, procurou o Sérgio Ramos, o zagueiro Samir, ex-Flamengo, Dorian, ex-Botafogo. O Vasco vem tentando de todas as formas possíveis contratar um zagueiro, e o Luan Pérez, diante do momento aí que o Vasco vive nessa janela de transferências, restando pouco tempo para fechar, pode ser uma das últimas tentativas do Cruz Maltino. Lembrando que além do Vasco, Bahia, Corinthians, Grêmio e Internacional também foram clubes que procuraram o empresário do Luan Santos recentemente, Luan Pérez, perdão, mas realmente tudo indica que o Vasco tenha sido a única equipe a formalizar uma proposta. Bom nome, torcedor? Deixa aí a sua opinião nos comentários, eu gosto muito e as próximas horas serão decisivas para a chegada do Luan. Decisivas também para outros reforços, e tudo indica que o Vasco vai ao mercado à procura de novos jogadores. Por que eu estou falando isso? Que o Vasco tentou a contratação do atacante Benjamin Garré. Se você acha que o Vasco vai parar nesse nome, se engana. Porque eu digo isso. E a gente vem informando a vocês já há algum tempinho que o Vasco da Gama ele quis trazer um ponto esquerda, que é o ponta chileno Jean Menezes, para ser titular no lado esquerdo do campo. É por ali que Jean gosta de jogar. E tinha por objetivo trazer um jogador para compor elenco pelo lado direito, para ser esse nome para trocar com o Adson, substituir o Adson e dar opções ao técnico Rafael Paiva. Nome que não viria como status de titular, mas status de reserva. O Vasco vem tentando nomes, Benjamin Garré foi uma tentativa, uma proposta foi feita de fato pelo jogador de quase R$18 milhões por 70% dos direitos econômicos do atleta, mas proposta recusada, porque nesse momento os russos, né, desejam aí no mínimo o dobro do que o Vasco ofereceu pelo jogador, que no caso o que os russos querem é $7 milhões, quase 50 milhões de reais, quase 40 milhões de reais, né? Melhor dizendo. Muita grana, um dinheiro hoje que pelo menos o Vasco não estaria disposto a pagar por esse atleta. Mas é aqui que a gente entra em um outro assunto. Acredito eu que o Vasco da Gama não vai querer contratar Benjamin Garré. Não vai dobrar o valor. Não vai colocar quase 40 milhões na mesa para comprar o atleta. Mas é muito interessante a gente olhar para essas movimentações do Vasco. O Vasco hoje é uma equipe que não deve salários. O Vasco hoje é uma equipe que vem tentando aos pouquinhos ajeitar o CT Moacir Barbosa. Recentemente a gente teve uma troca de bicicletas de todo o CT.
caso o aparelho de bicicleta que há no CT Moacir Barbosa, todos foram trocados por aparelhos mais modernos, com uma tecnologia melhor e um desempenho melhor para os atletas. O Vasco vem investindo pesado na estrutura dos gramados do CT Moacir Barbosa de São Januário. E tudo isso é gasto. Por exemplo, o Vasco viajou para enfrentar o Grêmio na Arena Condá, em Chapecó. Essa viagem foi feita a partir de um voo fretado. Isso é gasto. Por que eu estou falando isso com vocês? Que assim que o Pedrinho entra no Vasco, o Pedrinho realmente confessa que o Vasco é um clube sem dinheiro, que o Vasco é um clube com caixa vazio. E como é que o Vasco com caixa vazio, ele vem enfrentando voos, ele compra agora o Jean Menezes por 8 milhões de reais junto ao Toluca, ele formaliza uma oferta por quase 20 milhões de reais pelo atacante argentino junto ao clube russo, está disposto a pagar 750 mil reais pelo zagueiro Luan Pérez, tenta a contratação do Pepe, tenta a contratação do Rafael Tolói, tenta a contratação do Sérgio Ramos, vai atrás do atacante Michael, que ontem inclusive marcou um gol contra a equipe do Red Bull Bragantino vestindo a camisa do Flamengo, vai atrás de jogadores caros. O que está acontecendo? De onde está vindo esse dinheiro? Estou falando isso por aspecto negativo? Não. Claro que não. Muito pelo contrário. Falo isso de uma forma muito positiva. Não me interessa saber qual é a origem da grana. Não quero reclamar do Pedrinho, até porque seria uma loucura. Eu quero é ficar feliz que tem grana chegando, mas ao mesmo tempo um sinal de alerta ligado. Que se tem grana chegando, tem gente colocando dinheiro. E fica esse questionamento. Será que já tem um investidor engatilhado no Vasco da Gama? Não sei se vocês lembram, mas o Vasco, ao assinar o contrato com a 777 em agosto de 2022, a 777 ela já faz um empréstimo ponte ao Vasco de 70 milhões de reais antes mesmo de ter assinado o contrato. O Vasco ele já começou a época, em 2022, na Série B do Brasileiro ainda, a receber uma grana sem ter nem sequer assinado o contrato com a 777. Por quê? Porque a 777 era empresa engatilhada. A 777 viria a ser a dona do Vasco. Será que isso não está acontecendo também agora? Pedrinho já não tem investidor engatilhado, fechado, mas ainda sem contrato assinado e já vem recebendo grana desse investidor e com essa grana está conseguindo pagar pelo Jean Menezes, colocar na mesa quase 20 milhões de reais pelo atacante argentino? Meu amigo, tem coisa estranha aí. Tem algo cheirando aí. Não vou falar que é ruim, muito pelo contrário. Uma coisa maneira pode estar pintando e é bom o torcedor vascaíno ficar de olho, porque tudo indica que já possa ter aí investidor engatilhado e injetando grana no nosso Vasco da Gama. Mas, é claro, deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi a Acorda Vascão, hoje às 7 horas da manhã. Diferente aí do que aconteceu nesses últimos 3 dias. Voltaremos sempre agora com força máxima, buscando cada vez mais de Vasco e cada vez mais da sua presença aqui no canal. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.